Bom dia, galera. Vamos para a guerra de hoje, que vamos falar principalmente sobre o UFC 330, que acabou de acontecer ontem de noite. Vamos começar por Islam Makhachev, que defendeu seu cinturão e quebrou o recorde de 16 vitórias consecutivas do Anderson Silva, e agora o recorde é 17 lutas sem perder dentro do UFC. Um recorde bizarro. É a primeira vez que a gente vê esse recorde quebrar em, eu acho que mais de 10 anos, e não sei quem vai quebrar depois dele. É um lutador muito completo, um lutador muito bom, apesar de eu não gostar do estilo de luta dele. Ele realmente é muito bom no que faz. Ele fez o que sabe fazer de melhor. Uma luta pragmática. Teve mais de 15 minutos de tempo de controle e conseguiu concluir 7 das 15 tentativas de queda. Agora, uma crítica que fica a ele, não falta, eu diria, um pouco de letalidade. Tem mérito também do Gary em não ser finalizado? Existe. Mas ele queda e não faz nada com a queda. Controla o oponente no chão, no solo. Enfim, eu entendo que é MMA, mas fica a minha crítica. Como o Moicano titulou o, o vídeo dele, o resumo dele, é o melhor de todos, mas é insuportável. E eu concordo. Faz uma luta pragmática, uma luta chata, que não entretém os fãs, mas vence. Então precisa dividir, precisa, eu acho que, separar se é um esporte, se é um programa de entretenimento. E sabe, existe essa dificuldade, eu diria, dos fãs em gostar dele por isso. Enfim, o Ian Gary perdeu por decisão dos juízes. Ele conseguiu vencer 2 ou 1 round, mas perdeu a luta, isso é óbvio. Apesar de que ele aplicou mais dano do que o, do que o Islam, que foi quem venceu, que é mínimo curioso, né? Enfim, foi uma luta muito boa do Islam, do jogo dele. Eu acho que o Ian Gary, quando conseguiu se soltar mais, a gente viu mais da confiança dele, levou a melhor, então talvez, não sei. A luta foi do Islam, mas eu sinto que o Ian tinha chance de vencer, mas não foi capaz da noite. E ele mesmo falou depois, só tinha palavras por respeito pro Islam, falou que era o maior de todos os tempos, o melhor lutador peso por peso, e enfim, cedeu, falou que ele realmente estava, que o Islam estava melhor na noite, foi o que foi. Seguindo, vamos falar da Dern e da Robertson. Foi uma luta de 5 rounds, no qual a Dern conseguiu vencer 4. Ela conseguiu mesclar o seu striking, que melhorou muito desde que entrou no esporte. Misturou o wrestling, que também vem evoluindo, e o jiu-jitsu, nem precisa falar. E dominou a Robertson. A Robertson foi pior em pé, foi derrubado quando queria, perdeu as costas praticamente todos os rounds. Os primeiros 3 rounds foram mais intensos. A própria Jordan no final falou que as suas pernas já tinham cansadas nos últimos dois, então por isso que ela tava, se tornou uma luta um pouco mais pragmática também. Mas, enfim, foi uma luta boa também. Foi uma luta, principalmente no início, mais elétrico, assim. A Jordan claramente muito mais forte, e mais rápida que a Robertson. Realmente tá um patamar acima da, da desafiante. Curioso de ver para onde que vai essa divisão, com a Weili voltando, eu espero, no próximo desafiante. Acho que aí sim vai ser uma luta muito boa. Enfim, vamos ver, mas foi uma luta muito boa da Mackenzie Dern, que conseguiu defender mais um cinturão para o Brasil. Em Abu Dhabi, foi anunciado que o Volkanovski vai defender seu cinturão contra o Evloev, e o Merab vai ter a chance de, meu GOAT, para mim, meu lutador favorito, vai ter a chance de tentar reconquistar o cinturão que ele perdeu pro Peter Yan. E vai ser uma noite elétrica. Eu acho que vai ser uma noite elétrica. Vão ser 2 lutas muito boas. Tô muito animado para essas 2 lutas. E foi anunciado também que o Raoni Barcelos vai lutar com o Raul Rosas Jr., o cara mais bonito do UFC. Tão bonito quanto o cabelo do Charles Johnson, que eu vou falar um pouco mais tarde, no Apex, no dia 25 de setembro.
Essa luta vai ser boa também. E o Cauê Fernandes, infelizmente, agora chegando nas lutas preliminares, o Cauê Fernandes, infelizmente, perdeu ainda no primeiro assalto pro Jalen Turner. Ele tentou um chute, o Jalen Turner pegou a perna dele e foi tentar um rodado para sair, e acabou que o Jalen Turner conseguiu só uma e, enfim, derrubou e foi pro ground and pound. O Jalen, que tinha se aposentado, né, durante um ano, decidiu voltar e tá construindo uma boa sequência de vitórias. Acho que tá com 2 ou 3 desde que voltou. Muito bom lutador, conhecido como Tarântula. Braços, pernas muito compridas. Ótimo lutador. E ontem também foi confirmada a luta do brasiliense Gabriel Bonfim, que vai lutar com Sean Brady, no dia 7 de novembro. É o quinto e o sexto colocado dos médios no UFC. Desculpa, dos meio médios no UFC. Então, bem curioso, ainda mais que presente na noite de ontem no UFC estava Carlos Prates e o Morales, que são o segundo e o terceiro, e o primeiro, obviamente, lutando e o campeão também. Então, essa divisão tá muito boa. Se não me engano, é a divisão com mais lutador no plantel. Então, pô, adorando de ver. E, enfim. Dustin Stolfius, eu não ia falar sobre essa luta quando eu tava assistindo, falar, ninguém vai se importar, mas prometeu nada, se você perguntasse para as casas de apostas, mas entregou absolutamente tudo. Para mim, a performance da noite dominou o Mansur Abdul Malik, um cara com muito hype, vindo do Contender, não sei o que. Aplicou um body slam fantástico. Pareceu Cormier. É, golpes muito contundentes e finalizando um mata-leão perfeito. Perfeito. Foi uma luta muito boa, recomendo assistir quem não teve a oportunidade. Infelizmente, a Argentina continua vencendo o Brasil. Dessa vez foi no MMA. O Edson Barbosa perdeu para o Ribovic, o lutador argentino, de, que é 10 anos mais novo. E apesar de ter apresentado boas armas, ele estava bem preparado, fisicamente, tecnicamente tudo, a idade e a vitalidade do atual vice-campeão mundial prevaleceu e, enfim, saiu com a mão levantada na noite. E o Edson depois se aposentou. No final da luta, ele encerrou uma carreira muito vencedora de 17 anos. Para vocês terem ideia, eu tenho 21. Ele luta a 17 e está no UFC a 16. Então, todo meu respeito pro ídolo, que agora aproveite muito essa nova fase e, enfim, vai descansar. Muito obrigado, Edson. E uma luta curiosa. O Chapolin brasileiro, Eduardo Chapolin, perdeu, mas fez uma ótima luta com 4 dias de antecedência contra o cara do cabelo mais bonito do UFC, Charles Johnson. Ele pegou a luta de 4 dias de antecedência porque o seu oponente original, José Ochoa, teve que sair, lutador da Shootbox, mas o Chapolin colocou boas mãos nele, no Charles, derrubou ele algumas vezes, mas pro final do segundo, infelizmente, cansou, e foi quando o Unk, Charles Johnson, percebeu e conseguiu explorar sua experiência e conseguiu trazer a vitória. Ele, inclusive, venceu com um golpe muito raro de se ver no UFC, ou no MMA no geral, um twister. Enfim, o Chapolin fez 2 golpes ilegais, então tem que tomar mais cuidado com isso, mas eu gostei muito de ver ele. Gostei muito de ver ele. Nunca tinha assistido uma luta dele, mas fiquei muito animado, eu quero ver mais vezes. Seguindo pro descendente direto do Genghis Khan, o Orobai, infelizmente, perdeu de uma guilhotina. Ele que venceu os primeiros 2 rounds, perdeu do início pro meio do terceiro. Ele tentou uma tentativa de queda e foi pego. Default, o famoso default. E perdeu, infelizmente. O mecânico pareceu que foi atropelado, depois que o Johnson acertou uma linda mão esquerda nele. Durante a transmissão falaram que o Johnson tinha uma mão de marmita. E um detalhe muito curioso dessa luta, do lutador, no caso, o Johnson, ele estreou no Contender como um pesado. Ele lutou ontem como um médio e falou pro Joe Rogan no final da luta que está planejando descer para os meio médios, para a categoria de 77 quilos. Ele lutava com mais de 100. Loucura, né? O Vicente Luque vendeu a derrota muito caro pro Gore, que depois da guerra dos dois mostrou que perdeu um dente durante o combate.
Mas o brasileiro teve ótimos momentos, mas não foi suficiente na noite. E por mais que o Vicente realmente tentou, fez do seu melhor. Agora a gente teve, no início da noite, a gente teve um confronto BR contra BR, no qual o Lucas Fernando, na sua estreia, colocou o Rafael Tobias para dormir com uma joelhada de encontro no fígado. Foi uma performance de gala, outra performance da noite para mim, junto com o Stoffels, foi essa do Lucas Fernando. Striking dominante, rápido, parecia um veterano, muito bom lutador, muito bom lutador. Os dois primeiros rounds perfeitos, mal tomou um golpe. Todos os golpes que tomou, ele respondeu, propôs luta. Muito bom lutador, Lucas Fernando. Quero ver ele de novo logo. E o Tobias, por sua parte, vai se complicando. 2 lutas e 2 derrotas dentro do UFC. E agora, para finalizar, também foi anunciado, já tinha sido anunciado, perdão, que na semana que vem o Robocop, o Gregory Rodrigues, vai lutar com o Fluffy Hernandez na categoria dos médios. E no co-main, o pesado Vitor Petrino vai lutar contra o Sergei Spivak. Uma luta, com certeza, eu espero que tenha um nocaute. E do Gregory também, eu vou de Gregory e eu vou de Petrino. Os dois por nocaute. Eu acho que seria uma luta, que vão ser 2 lutas fantásticas. E, só para concluir, gostaria de falar um pouquinho sobre a opinião de vocês. O que importa mais? É dano ou é tempo de controle? Porque no final da luta de ontem, principal, o Islam pareceu que tinha sido atropelado. O Ian, por sua parte, estava cansado, mas saiu com a mão levantada, quem pareceu que foi esmagado pelo Hulk. Então, para vocês, o que importa mais? Porque, apesar do que eu acho que o Islam realmente venceu, ele tomou muito mais dano. Então, dentro, vale, compensa se apanhar só para segurar o cara no chão e ganhar? Existe, eu acho que uma discussão muito, muito boa para falar sobre isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi a guerra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.